Por que que saiu, não tem nem ideia, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Eu vou começar com a questão da apresentação, e daí, na hora que eu coloco para apresentar, eu não vejo o chat, eu não consigo enxergar a questão aqui do chat, tá bom? Apesar que eu esqueço de rolar aqui o site, que às vezes é. Ah, deixa eu só. Antes de iniciar aqui, a Lívia até fez uma pergunta. Iniciar o tempo da prova. Ah, tá. Não, eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou fazer isso. Questão, ok, obrigado, o Mauri falou aqui. Bem mais completo, com certeza, né? Tô achando a ideia, as videoaulas ok, tá ajudando, obrigado aí. Esse retorno é sempre interessante, para a gente ver se está contribuindo aí. Aí, o que eu vou fazer? Na próxima semana, que a gente vai começar a falar do fatorial, aliás, do caso do fatorial, eu vou tentar destrinchar aí o máximo possível com vocês. Gente, eu até queria utilizar o software R, né? Mas eu sei que a maioria não tem o R, ou tem uma certa dificuldade. Eu estou até tentando, estou querendo até fazer um vídeo sobre o R, mas deixar ele à parte. À parte por quê? Para que quem tiver interesse, assista o do R. Não sei se alguém conhece o R aí, o software R. Ele tem a possibilidade, tem um módulo lá do R, que a gente meio que trabalha semelhante ao o SPSS. Eu não sei se vocês conhecem o SPSS, talvez, o próprio Excel, eu acho. Sabe softwares que são tipo Excel, por exemplo? Você vai lá, você tem os seus dados, e daí você lá nas abas de cima, eu quero calcular média, você vai lá, achar, eu quero calcular isso, você vai lá. Então, eu vou tentar vou ver se eu consigo fazer, então, um vídeo que coloque essa questão do R, e aí eu vou disponibilizar, mas que fique uma coisa assim, como é que eu falo? Que fique complementar, ok? É o mesmo, porque eu não quero deixar de falar assim para você, não, gente, nós vamos fazer agora eu vou usar o R. Não, não é isso. Eu estou continuando trabalhando com o Sysvar, né? Até porque o Sysvar, a única coisa até agora que o Sysvar não fez, né, assim, não fazia para nós é a questão do gráfico, né, do questão da regressão. Mas, tirando isso, o Sysvar fez tudo. Então, a mesma coisa agora para o fatorial, parcela subdividido, desculpa, o Sysvar, ele faz tudo isso, tá? Agora, a vantagem do R é que ele faz também tudo que o Sysvar faz, o Excel e inúmeras outras coisas, e a questão gráfica do R é muito interessante. E o R não é nada do outro mundo, né? Claro que o R ele tem a possibilidade de você trabalhar com R de uma forma, entre aspas, mais amadora, o que eu quero dizer aqui no sentido de que você não precisa ficar sabendo muito de programação, essas coisas do tipo, não. Dá para você trabalhar bem aí, sem ter aquele conhecimento, digamos, avançado do R, um conhecimento mais razoável. Agora, dá para você trabalhar, com certeza, com R aí. Eu vou fazer, então, esse vídeo e vou disponibilizar lá para vocês, e aí fica a critério. Quem achar interessante, perfeito, tá bom? A ideia é sempre tentar contribuir aí, colocar o máximo de coisa possível, e aí fica complementar. E aí vai ficar lá disponível no YouTube, quem quiser depois, futuramente, assistir, fique à vontade, tá bom? Bom, então, pessoal, vou colocar aqui, se por acaso agora vocês tiverem alguma dúvida, por favor, só chamar, porque na hora que eu coloco para apresentar, eu não vejo o chat aqui, eu não vejo, tá bom? Certo. Então, a gente vai aqui na regressão, né? No caso, eu prefiro, pessoal, na hora que vai trabalhar, tem gente que já vai mais direto. Eu prefiro meio que separar, semelhante igual uma apostila de um professor da Viçosa, ele separa, ele coloca a parte da regressão dividida em duas partes. O caso em que a gente tem uma observação para cada variável independente, e o caso em que a gente tem a repetição. Eu prefiro dessa maneira, pode parecer um pouco confuso no início, mas no final é tudo a mesma coisa, então é só a gente tomar um pouco cuidado aí, principalmente quando a gente tem a repetição e a gente tem os tratamentos propriamente dito, tá?
Bom, na questão da regressão, a gente já viu, já discutimos regressão, inclusive tem vídeos aí. Eu aqui já vou falar lembrando, né, antes de entrar na regressão propriamente dita, né, a gente já viu que a análise da regressão, ela consiste aí na realização de uma análise estatística, que por sua vez, o que faz essa análise estatística aí? Ela objetiva verificar se a relação funcional estabelecida entre o fator quantitativo e a variável resposta é significativa, tá bom? Então, é igual alguns exemplos aí. Eu estou tentando, gente, colocar exemplos, vocês veem. Às vezes tem exemplo um pouquinho da área lá de ciência dos alimentos, né, porque o pessoal da ciência dos alimentos está no curso. Às vezes tem um pouquinho também da agronomia, né, até porque para agronomia tem muito mais exemplo que o pessoal, a questão da experimentação, ela surgiu, né, na área agronômica, e depois, é óbvio, ela se estendeu para todas as áreas aí, né, do conhecimento. Mas a gente tem muita coisa exemplo na agronomia, então, às vezes tem exemplo também da agronomia, e claro, tem vários colegas aí que são da agronomia. E exemplos, às vezes, também da biologia, né? Então, na medida do possível que eu vou achando alguns exemplos, eu tento ilustrar aí, né? Não tem como colocar um exemplo só de uma área. Mas eu acho que, independente disso, vocês podem ficar tranquilos que, às vezes, a gente não precisa, entre aspas, conhecer aquele experimento, aquela questão aprofundada para a gente entender, né, a questão da análise estatística. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Então, basicamente, a regressão, a gente busca estabelecer essa relação funcional. Essa relação funcional, ela pode ser uma relação de que tipo? Ela pode ser uma relação linear, ela pode ser uma relação não linear, enfim, pode ter vários tipos de relacionamento aí, tá? Qual que é o objetivo? Por que o pesquisador ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso principalmente para ele trabalhar com previsões, às vezes, né? Às vezes ele trabalha lá com várias doses, e aí, num determinado momento, ele quer uma outra dose na qual ele não trabalhou, ele quer estimar o resultado para ela. Então, se ele estabeleceu essa relação funcional, ele tem essa função criada, basta ele substituir lá o valor da variável independente pelo valor que ele quer, e daí, consequentemente, ele vai estimar o valor, né, da variável dependente, que nesse caso seria a variável resposta dele, tá? Então, a regressão aí, ela é muito comum, ela é muito utilizada em várias áreas aí do conhecimento. E lembrando que para nós trabalharmos com a regressão, o nosso fator, ele tem que ser quantitativo. Percebo que agora eu começo a falar mais a palavra fator, apesar que fator, por sua vez, é o tratamento. Mas aí, quando eu falo fator, tratamento, né, às vezes o fator é o tratamento, mas às vezes a combinação dos níveis dos fatores, quando a gente está trabalhando com o fatorial, aí que denota o nosso tratamento propriamente dito. Mas pode ficar tranquilo que eu vou falando mais sobre isso aí com vocês. E aí a gente viu lá o caso do modelo linear do primeiro grau. No linear do primeiro grau, quando a gente tem uma reta, né, principalmente, aí a gente quer estimar, a gente viu lá tanto no Sysvar, né, o Excel, por exemplo, eles estimam o valor lá do beta 0, do beta 1, né, e aí a gente tem que esse epsilon é uma variável aleatória, distribuição normal, cuja média é zero, né, a variância é constante, sigma 2, e depois a gente viu o modelo linear de segundo grau, né, aí aparece mais um parâmetro, beta 2, né, e aí, gente, eu poderia continuar com o modelo linear do terceiro grau, né? Aí teria mais um parâmetro, seria o beta 3, aumentaria. Do quarto grau e assim por diante. Só que na prática, gente, na prática, é muito importante ressaltar que dificilmente você vai trabalhar com um modelo acima do terceiro grau. Então, o mais comum mesmo é trabalhar com o primeiro e o segundo grau. Depois, em alguns momentos, com o terceiro grau. Mas o quarto grau, ele não é tão comum assim de se trabalhar, é difícil. E muito mais acima do quarto grau, quinto, sexto, é praticamente. Não vou falar impossível, não é isso. É praticamente. É raríssimo, talvez, a gente achar algum modelo com essa ordem, tá? Modelo linear aí com um determinado grau acima, maior do que 4, né, principalmente, tá bom? Mas eu coloquei esses dois aqui, pelo menos são os principais aí. Mas, de qualquer maneira, se você entende a ideia do modelo linear do primeiro grau, do segundo grau, qualquer outro grau que vier acima, você vai entender. E convém falar aqui que isso aqui é a regressão que eu estou falando, da polinomial, ok? Existem outros modelos de regressão. Tem modelo de regressão não linear, tem
modelo de regressão múltipla, tem uma porção de modelos de regressão que existem aí. Mas, sem sombra de dúvida, se você entende o básico aqui, você pode estender isso para outros modelos aí, que a lógica, a ideia por trás disso, você vai entender, tá bom? Então, sabemos, então, que a simples obtenção da equação estimada não vai responder para o pesquisador, né? Se a variação da variável independente influencia significativamente na variação da variável dependente. Para a gente verificar isso, nós precisamos fazer o teste F, que, na verdade, é a análise de variância, né? Até a gente fala análise de variância na regressão, tá bom? E aí, o primeiro caso que a gente já viu, né? É o caso onde nós temos um único valor observado para cada nível da variável independente. Como assim? Às vezes você tem lá temperaturas, imagina, vamos pegar o pessoal lá da área de alimentos, né? Você tem várias temperaturas lá que você está trabalhando com, às vezes, uma análise que você está fazendo no laboratório, e daí você vai aumentando a temperatura, mas você aumenta a temperatura e observa cada valor da temperatura uma única vez. Né? Por exemplo, em 30 graus você tem isso, em 31 você tem aquilo, em 32 você tem aquilo e assim por diante. Então, significa que cada valor ele está aparecendo uma única vez, a variável independente aparece uma única vez. E daí a gente, então, tem esse caso aqui. Ó. Aí você vai falar, é um experimento? Olha, ele, de certa forma, é um experimento, mas ele é diferente do experimento que a gente já conhece, que são os delineamentos experimentais, porque nos delineamentos experimentais existe a repetição. Porque, lembre-se, se não houver a repetição, o que acontece? Eu não consigo estimar o resíduo, tá certo? Lá da análise de variância. E aqui no nosso caso, a gente então tem a regressão com a ordem P, com o grau de liberdade P, soma de quadrados lá, e a gente já falou, né? Soma de quadrados da regressão, enfim, e depois o independente da regressão. Às vezes tem software que ele chama, que tira esse independente da regressão e coloca lá no lugar o erro, tá? Mas isso independente da regressão significa tudo aquilo que a regressão não consegue explicar, tá bom? Então, tudo aquilo que não consegue explicar vai compor o chamado independente da regressão, que, por sua vez, em alguns softwares aparece o nome de erro, tá bom? E aí, depois, a gente vai agora para o caso onde que nós temos a repetição. Então, o caso onde a variável independente aparece mais de uma vez, ou seja, temos o delineamento experimental. Consequentemente, né, se eu tenho a repetição, eu consigo estimar o erro, o resíduo, né? E aí eu tenho, então, minha análise de variância convencional da forma que eu já conheço. Só que nessa análise de variância, o que a gente faz? No primeiro momento, você constrói a análise de variância normal, do jeito que a gente já sabe. Como assim? Você tem o seu tratamento, que ele é uma variável do tipo quantitativa, ok? É do tipo quantitativo. Por exemplo, temperatura é quantitativo. Às vezes você tem 5 valores observados para a temperatura. Daí você pode colocar essa temperatura como sendo os seus tratamentos, né? Claro. E trabalhar isso aí como se a temperatura, entre aspas, fosse do tipo qualitativo, ou seja, do jeito que a gente já conhece. Fazer aquela regressão do jeito que a gente já conhece. Né? Encontrar lá a soma de quadrado do tratamento, soma de quadrado do resíduo, soma de quadrado total, enfim, tudo aquilo, ok? Isso aí, então, a gente já conhece. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero estimar a variabilidade do tratamento, porque a variabilidade do tratamento, parte dela vai para variabilidade da regressão, né? Vai explicar a ordem lá da regressão, do modelo de regressão que eu estou trabalhando, e o que sobra disso aí a gente fala, às vezes a gente chama até de desvio da regressão, ou no caso que eu estou chamando, porque eu estou adotando a anotação lá, aquela apostila que eu passei para vocês, falta de ajustamento, tá? Então, falta de ajustamento ou desvio da regressão, gente, é a mesma coisa. Eu estou usando essa questão dessas notações, por que eu não alterei? Porque eu estou usando a apostila lá, do professor de Viçosa, e o material dele ele já coloca assim, então eu estou seguindo lá. Mas eu quero que fique claro na cabeça de vocês, aí quando a gente vai para o software fala desvio da regressão. Mas eu não gosto muito de ficar falando, às vezes, a mesma coisa com nome diferente, porque às vezes pode causar confusão. Mas depois, se vocês quiserem, é bom anotar isso aí, tá? Bom,
Então, nesse caso, a gente consegue, então, quantificar a variância residual, e até eu coloquei lá, ó, devido, então, ao efeito tratamento é desdobrado nos efeitos associados a um ajuste de um modelo de regressão, e também a falta de ajuste, ou a falta de ajustamento, que, por sua vez, é o desvio de regressão deste modelo. Daí a escolha, né, do modelo de regressão a ser ajustado é aquele que mais se aproxima dos pontos médios observados para cada nível da variável independente. Tá certo? E então, como é que a gente faz isso? Olha, aí está o exemplo da tabela da análise de variância, né? Quando nós temos lá. Como é que eu estou trabalhando aí? Olha, eu tenho lá minha fonte de variação, né? GL graus de liberdade, SQ soma de quadrados, QM quadrado médio, o F aqui, né? O F calculado e aqui o valor tabelado. Aí, nessa fonte de variação, eu vou colocar a regressão, né? Esse P aqui vai denotar qual é a ordem da regressão. Se eu estiver trabalhando com a regressão do primeiro grau, o P vale 1. Se eu estiver trabalhando com a regressão do segundo grau, o P vale 2. Se for do terceiro grau, o P vale 3, e assim por diante. Agora, às vezes aparece no software assim também, a gente às vezes faz assim, olha, regressão do primeiro grau, 1 grau de liberdade, regressão do segundo grau, mais 1 grau de liberdade, regressão do terceiro grau, mais 1 grau de liberdade, e assim por diante. Ou seja, 1 grau de liberdade para cada um dos graus lá da ordem do meu modelo, ok? Eu acho que no exemplo eu vou conseguir explicar melhor isso aí para vocês. Aí a gente tem aqui a falta de ajustamento, né? Aqui o P é a ordem da regressão, I menos o I é o número de tratamentos que a gente está, ou o número de níveis, né, do fator quantitativo, que é os nossos tratamentos aqui, I menos 1 menos P, né? Aí tratamento, esse tratamento, gente, eu estou colocando aqui, mas nem é necessário colocar. Mas eu acho que talvez no primeiro momento é interessante você colocar, para você saber que essa variabilidade de tratamento, se ele está entre parênteses, significa que ele não entra na análise. Como assim? Ele serve simplesmente para mostrar que essa variabilidade de tratamento, parte dela é explicada para a regressão, para o modelo de regressão que eu estou trabalhando, e a parte dela, tudo que sobra, que não é explicado, vai para a parte chamada de falta de ajustamento ou desvio de regressão, certo? E aí depois eu tenho o resíduo e o total. A soma de quadrado de tratamento, a gente já sabe fazer a mesma coisa, do resíduo, a mesma coisa, total, a mesma coisa que a gente já viu. A da regressão é aquela que a gente já fez anteriormente, né? Aí tem lá até a soma de quadrados quando é da regressão, quando o modelo é do primeiro grau e tem do segundo grau, tá? E no software também tem esses resultados aí bastante, já sai tudo bonitinho para nós, tá bom? Ok? E a falta de ajustamento, né? A gente encontra ele como sendo o quê? Basta você pegar a soma de quadrados de tratamento e diminuir da soma de quadrados de regressão. O que sobra aqui, é o que falta no ajuste, é o que a gente chama, então, de falta de ajustamento. O quadrado médio continua agora sendo a mesma coisa, né? Ou seja, a soma de quadrados dividido pelo respectivo grau de liberdade. Então, aqui, soma de quadrado de regressão dividido por P. Soma de quadrado de falta, né, de ajuste, dividido por I menos... Ah, gente, aqui, ó. Uai, tem um errinho aqui. Peraí. Tem um errinho aqui, porque, ó, é dividido por I menos 1 menos P, tá vendo? Olha o grau de liberdade dele aqui, ó. Esse aqui eu peguei da apostila lá do professor, agora que eu tô vendo, ó, tem um errinho aqui, ó. Eu vou ter que arrumar isso aqui. Porque é dividido por I menos 1 menos P, tá bom? Eu acho que não deu muito problema para vocês, porque como vocês utilizaram o software, aí fica tranquilo. Mas aqui tem um I menos 1 menos P, tá bom? Bom, aí quando o material é de outra pessoa, a gente não acaba, às vezes, a gente não tem acesso ao material, a gente corrige. Então, esse aí foi um print que eu fiz, mas aí o ideal é eu digitar essa tabela aí, tá bom? Mas, enfim, pela correria, às vezes a gente acaba não fazendo isso. Mas, de qualquer forma, aí eu tenho o resíduo aqui, né? Soma de quadrado do resíduo. Olha lá, também tem outro errinho aqui, porque é soma de quadrado do resíduo dividido por I, que multiplica K menos 1, tá? É bom que vocês anotem aí, para vocês visualizarem
que tem um pequeno erro aí, tá bom? Eu espero que vocês anotem isso aí, esses errinhos aí. Bom, então é soma de quadrado do resíduo dividido por I, que multiplica K menos 1, K é o número de repetições. Eu acho que está errado aqui, porque às vezes esse autor, ele sempre chamava o número de repetições por J, né? E aí, eu acho que ele mesmo cometeu esse erro por conta disso. Mas, enfim, é um erro pontual que a gente consegue visualizar facilmente esse erro, tá? Mas o que é mais importante aqui, gente, é a gente fazer o seguinte: nós temos aqui o F calculado para regressão, o F da falta de ajustamento. Pessoal, agora que é o importante. O que é importante aqui? A primeira coisa que eu faço é verificar o F, né, calculado para falta de ajustamento. Essa é a primeira coisa que eu faço, ok? Aí, olha lá, o teste F para falta de ajustamento então, é realizado para verificar se o modelo adotado está adequado, ok? Se o teste F para falta de ajustamento for significativo, isso indica que o modelo ajustado ele não é apropriado, né? E um novo modelo que se ajuste melhor aos dados deve ser testado. Como assim? Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar o F calculado para falta de ajustamento. Só que perceba que o F calculado para falta de ajustamento, ó, como é que ele é calculado? É o quadrado médio da falta de ajustamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, ok? O quadrado médio do resíduo, a gente tem ele aqui, ó. Tudo bem? Aí, esse valor aqui, aí eu vou comparar. Essa aqui pode até tirar essas coisas aqui, que às vezes a gente olha e fala, acha que é difícil, mas não é. É só você ver o número de graus de liberdade numerador aqui que você tem, por falta de ajustamento, porque é ele que está no numerador, dividir pelo número de graus de liberdade para o resíduo, né? Que, nesse caso, é esse aqui, tá certo? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Se a falta, então, de ajustamento é significativa, então, aquele modelo que eu estou propondo não é o melhor, não é o modelo que está conseguindo explicar toda aquela variabilidade presente naquele conjunto de dados. Então, o seu modelo de regressão, ele não está sendo suficiente, ele não está sendo mais adequado aí. O que eu devo fazer? Olha, aí eu devo testar um modelo, por exemplo, de uma ordem superior. Por exemplo, eu testei o modelo do primeiro grau, depois eu testei do segundo, do terceiro. Geralmente a gente começa assim. Aí a gente olha do primeiro grau. É significativo? É. Se ele é significativo, eu nem olho o F calculado para regressão. Eu já olho para o próximo. Aí eu vou agora para o próximo modelo. Ah, para o segundo grau é não significativo? Opa, se ele for não significativo, então aí o que eu faço? Eu olho agora o F calculado para a regressão, para verificar se de fato é significativo. Se for, eu vou dizer que o modelo do segundo grau é o modelo apropriado, é o modelo melhor aí que se ajusta a esse conjunto de dados. Claro que podem, é óbvio, existir outros modelos que são muito melhores, mas nós estamos falando aqui do caso dos modelos polinomiais, tá bom? E, então, as hipóteses, conforme eu já falei, né? Então, passar mais rápido aí, a falta de ajustamento é não significativo. Contra a hipótese alternativa, a falta de ajustamento é significativa. Então, quer dizer, se você rejeita H0, você então está dizendo que a falta de ajustamento é significativa. Tá bom? E aí, gente, tem só uma questão que eu queria até chamar a atenção de vocês, é que o que acontece? É que essa questão do coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, para o caso da regressão, quando a gente não tem a repetição, ele é calculado desse jeito, é a soma de quadrados da regressão dividido pela soma de quadrados total. Esse é o nosso R2. Lembrando que o coeficiente de determinação, ele é um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, ou 100%, se estiver na porcentagem, melhor é o seu modelo. Só que eu queria deixar claro aqui para vocês que, geralmente, o modelo com um grau maior, por exemplo, você tem um modelo do segundo grau e um modelo do terceiro grau. É óbvio que o R2 do modelo terceiro grau vai ser, às vezes, próximo do modelo do R2 do segundo grau. Se ele for próximo, quer dizer que você não está contribuindo muita coisa, o modelo do terceiro grau. Por que acontece, às vezes, o R2, às vezes, aumentar um pouquinho quando você aumenta o grau do polinômio? Porque ele é inflacionado pelo número de parâmetros. Por isso que a gente tem que procurar uma coisa chamada de R2 ajustado.
Aí o ajustado, digamos, é o mais apropriado. No caso do R, ele solta o R2 ajustado, então fica mais interessante a gente olhar o R2 ajustado, tá bom? Mas, de qualquer forma, esse é o R2 para o caso quando a gente não tem repetição. E para o segundo caso, o R2, onde a gente tem a repetição, é a soma de quadrado da regressão dividido pela soma de quadrado de tratamento. Convém aqui chamar a atenção de vocês que se você fizer aquele gráfico lá no Excel, né? Se você fizer o gráfico no Excel do desenho, né? Ou fazer o gráfico lá no Excel, você vai encontrar, se você pedir a equação estimada, você vai encontrar um R2. Geralmente, esse R2 vai ser um pouco diferente do R2 aqui. Por que vai ser diferente? Porque ele tem repetição. E lembre-se, eu acho que eu até falei num vídeo isso aí, quando a gente vai fazer o gráfico lá no Excel, você tem que pegar os valores médios, vocês lembram disso? Não sei se vocês viram o vídeo. Por exemplo, na dose 0, a média é tanto, na dose 50, a média é tanto. Você pega, então, é como se você fizesse uma regressão só com aliás, sem repetição, né? Então, é óbvio que esse valor do R2, ele vai ser diferente. Na verdade, o Excel, ele vai estar calculando o R2 de cima, e não esse R2 aqui de baixo, tá bom? Mas eu só estou chamando a atenção de vocês aí, para vocês tomarem cuidado com isso. Eu sei que isso aí pode confundir um pouco, tá bom? Bom, aqui eu vou só mostrar esse exemplo rapidinho, né? Que eu acho que eu não sei se eu fiz esse exemplo, foi no vídeo, mas eu vou comentar aqui rápido com vocês, que inclusive vocês devem, eu acho que é interessante, vocês pegarem isso aí, se não tiver, pausa o vídeo lá e pega esses dados aqui, né? Digita lá no Sysvar, por exemplo, né, para você fazer isso. Então, a gente tem aqui um experimento conduzido para avaliar 5 idades de corte, sobre a produtividade de massa verde de determinado capim. Então, o delineamento experimental que foi feito aqui foi em blocos casualizados. Olha lá, blocos casualizados, com 4 repetições. Então, nesse caso, a gente tem 4 blocos. E as produções foram dadas em toneladas por hectare, que são esses valores observados aqui. Estão representados no quadro aí que segue. Então, a produtividade de massa verde de determinado capim em toneladas por hectare. Então, eu tenho os blocos aqui, o bloco 1, 2, 3 e 4. As idades de corte são os dias, né? 30, 60, 90, 120, 150, tá bom? Aí, pessoal, veja bem, a gente tem a repetição, tá vendo? O 30, ele repete 4 vezes, o 60 repete 4 vezes, e assim por diante. Aí eu vou calcular, fazer essa análise de variância lá. Então, olha lá, eu sigo agora, tá tudo aí já calculado, depois tentem fazer no Sysvar aí para vocês entenderem, né? Para vocês verificarem isso aí. Aí o que eu estou fazendo? Olha lá, gente. Opa. Ó, eu tenho quantos níveis aí do tratamento, né, do meu fator? Eu tenho 30, 60, 90, 120, 150. Vocês concordam comigo? Eu tenho 5 níveis, né? Quer dizer que eu poderia fazer uma regressão de até I-1, né, grau, ou seja, o número de tratamentos subtraído de 1 até o 4º grau. Eu já desconsiderei a regressão do 4º grau, porque eu não acho nem interessante considerar essa regressão do 4º grau, então eu nem fiz. Poderia fazer do 3º grau? Poderia. O ideal talvez seria começar com o 3º grau. Mas aqui eu já fiz, eu não sei por que eu coloquei, eu tirei, eu acho que a do 3º grau não foi significativa, não me lembro agora. Mas eu coloquei do 1º e do 2º grau aqui, tá bom? Olha aqui, gente. O tratamento está em parênteses, né? Esses 4 graus de liberdade, desses 4 graus de liberdade, 1 grau de liberdade foi para a regressão do 1º grau, 1 grau de liberdade foi para a regressão do 2º grau, e 2 graus de liberdade foi para a falta de ajustamento, tá certo? Esses graus de liberdade tem que somar em 4, tá? E essa soma de quadrados aqui de tratamento, ela tem que, esse valor da soma de quadrado da regressão do 1º grau, do 2º grau e da falta de ajustamento, tem que somar e dar esse valor aqui, ó, 2.135,448, tá bom? 44,80, tudo bem?
Bom, se quisesse, nem precisaria colocar essa linha aqui da questão do tratamento. A gente só coloca, a gente só acha a soma de quadrado do tratamento porque a gente consegue obter a soma de quadrado do falta de ajustamento ou do desvio de regressão conhecendo a soma de quadrados de tratamento. Soma de quadrado de bloco é trivial, é a forma que a gente já sabe fazer, do tratamento também, é claro, do resíduo, e o total está aqui. Então, eu coloquei do primeiro e do segundo grau. Vou para o quadrado médio aqui, aí eu tenho um resíduo, enfim, processo tudo que a gente vê aí. Agora, eu vou lá para o F calculado. Olha lá. F calculado. Ah, é porque eu acho que eu já fui direto, tá, gente? Eu acho que eu tirei do terceiro grau, porque ele foi a falta de ajustamento deve ter sido significativo, alguma coisa do tipo, não sei. Mas eu já parti para o segundo grau. Olha lá, a falta de ajustamento, né, o desvio da regressão. O valor dele vale 0,1935. O valor do F calculado, tabelado vale 3,89. Olha, esse valor aqui é menor, o F calculado é menor que o F tabelado, tá certo? Então a gente não rejeita H0. Não rejeitamos H0. O que significa isso, não rejeitar H0? Lembra lá da hipótese H0. A falta de ajustamento é não significativo. E é isso que a gente quer, que a falta de ajustamento seja não significativo. Como assim? Professor, Sim, por existe favor. algum caso onde essa regressão deu valor, assim, duas regressões, tipo a do segundo e a do terceiro grau, sejam significativas? Você fala Ela- falta de ajustamento? Não entendi isso, por exemplo. Isso, na parte de cima, que ela for maior que o F tabelado. Existe caso que eu posso colocar lá até regressão de quarto grau, aí a segunda e a terceira, o F calculado seja maior que o F tabelado. Existe isso também ou não? Não, aí eu acho que você está. Veja se é isso que você está querendo dizer. Você está falando que o F calculado é maior que o tabelado. Então, se o F calculado for maior que o F tabelado, Professor, o senhor tá mudo, parece que travou. Então, ele falou para esperar que se caísse ele ia voltar. Esperar um pouco para ver, né?
O pessoal, desculpa, caiu aqui. Tô falando aqui para vocês que eu não sei o que está acontecendo com o Meet meu, né, do meu computador hoje, pelo menos, que ele de vez em quando ele cai. Eu queria saber assim até onde foi, se vocês entenderam. Eu cheguei lá no finalzinho. Vocês chegaram a ver a curva lá da regressão? Chegou a ver? Que eu estava falando depois que eu fui ver que ele saiu. Vocês estão ouvindo, pessoal? Ô, professor, acho que não chegou até a curva, não. Tá. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou abrir aqui de novo, compartilhar, porque o Meet está acontecendo isso, eu não sei por que ele está dando esses probleminhas aí. Deixa eu abrir aqui novamente. E aí a gente vai. Chegou no final. Opa, chegou lá no final, né? Deixa eu ver aqui, fatorial. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, então, até aqui eu acho que vocês viram, né? Acho que ficou alguma dúvida, pessoal, nessa questão aí do quadro da análise de regressão? Aí eu coloquei regressão do primeiro grau, regressão do segundo grau, ficou alguma questão aí, alguma coisa que talvez não tenha ficado clara? Professor, eu tinha perguntado sobre se Sim. existe nesse quadro, se colocar mais, assim, umas regressão de até regressão de quarto grau, se Sim. existe, se pode ter, deixa eu ver aqui, resultado assim, com dois resultados que o F calculado é maior que o F tabelado. Pois é, mas aí você está falando que o F calculado é maior que o F tabelado, no caso, para a regressão, tá certo? Isso. Não, pode acontecer. Só que aí, o que acontece? O que você faz, aí vamos supor que a gente tem até o quarto grau, tá certo? Então tem a regressão aí do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto grau, tá bom? Aí até no quarto grau, vocês vão ver o seguinte, não vai ter nem falta de ajustamento, né? Por que não vai ter essa questão da falta de ajustamento aqui? Porque, ó, vai mais um grau de liberdade vai para a regressão do terceiro grau e um grau de liberdade vai para a regressão do quarto grau, tá bom? Então, o que vai acontecer aí? Aí, a falta de ajustamento você não vai ter, certo? É como se até quarto grau ajustasse, entre aspas, perfeitamente os seus dados. Então, eu acho que o quarto grau aí não seria interessante, mas, por exemplo, terceiro grau, aí você ia ter um grau de liberdade para a regressão do primeiro grau, um grau de liberdade de regressão do segundo grau, um grau de liberdade para a regressão do terceiro grau e um grau de liberdade para a falta de ajustamento. Aí você ia olhar na falta de ajustamento, tá certo? Olhando na falta de ajustamento, você ia verificar, é significativa essa falta de ajustamento? Sim ou não? Se a falta de ajustamento for significativa, indica que o modelo do terceiro grau não está sendo legal aí nessa situação. Tudo bem? Aí, agora a gente passa não para o modelo do terceiro grau, a gente passa para o modelo do segundo grau. Tá? Só que eu acho que eu coloquei aí. Ah, não, desculpa. Aí veja bem. Aí eu calculo a falta de ajustamento. Se a falta de ajustamento for não significativa, você vai falar assim: ah, tá. O modelo que eu estou propondo é o modelo adequado para esses dados. Ok. Aí você vai, o próximo passo agora que você tem que fazer é verificar a soma de quadrados da regressão, no caso do terceiro grau, porque você sempre olha do maior para o menor, do maior grau para o menor grau, ok? Então, o próximo passo que você tem que fazer é olhar a soma, o F calculado para a regressão do terceiro grau. Ao olhar o F calculado da regressão do terceiro grau, se ele for significativo, ok, então o modelo do terceiro grau é apropriado. Se ele for não significativo, então ele não é apropriado. Aí talvez seja o do segundo grau. Tá certo? Então, nesse caso, eu acho que foi isso que aconteceu, porque
eu já estava lá eu já coloquei aqui meio direto, eu já coloquei até do segundo grau, então acho que foi isso que aconteceu, que a regressão do terceiro grau é não significativa, tá certo? Então acho que foi isso que aconteceu, que eu nem coloquei isso aqui no meu modelo. Mas aí, como a do segundo grau foi significativa, então eu mantenho com essa aí que eu trabalho, tá bom? Eu acho que ficou claro, o Adilson, não? Não, deu para entender, sim. Eu entendi. Entendeu? Obrigado. Então, aí depois eu tenho lá o R calculado, o R2, né? Que é a soma de quadrados lá da regressão. Soma de quadrados da regressão dividido lá por 2.000, nesse caso aí, não, 1.947, né? Dividido por 2.135, tá bom? Então, esse valor aí é o que a gente tem, que é a soma de quadrados lá da regressão, tá certo? No caso do nosso modelo. E aí, você fazendo essa conta aí, você pega 1947,007, né? E divide por isso aí, então a gente acha o valor lá do R2, ok? E por último, a gente tem lá então a nossa equação estimada, e nessa equação estimada aí, eu tenho o valor da reta, né, a equação estimada, 1.2435xi menos 0,0066xi ao quadrado. Eu não coloquei que o beta zero, o intercepto, porque eu vi lá no software que ele é não significativo, então eu já nem coloquei ele, tá? E aí, nesse gráfico aqui, eu fiz até ele no R, mas você pode fazer no Excel, vai ser semelhante a esse aqui, só que, para fazer o gráfico, eu acho que eu falei até no vídeo lá, uma questão que eu falei com vocês, é o seguinte, que no vídeo, você olhava lá o valor, né? Você pegava as médias, né? No caso, as médias, aí voltando lá, aqui, ó. No caso, as médias aqui para 30, né, por exemplo. Aí eu pegava a média aqui para 30, né? Ou seja, 12,4 mais 13 mais 10 mais 11. Somo isso dividido por 4. Então eu tenho a média. A mesma coisa para 60, 90, 120, 150. Porque senão você não vai conseguir fazer esse gráfico aqui. Porque esse gráfico, esses pontinhos aqui são as médias, tá? Esses pontinhos aqui são as médias. Tá bom? Então, Ô, pessoal, professor, deixa eu só te perguntar um negócio. Para eu conseguir essa equação da reta, eu consigo só pelo Excel? desculpa, peraí. Para fazer esse gráfico aqui, que eu acabei de mostrar. Não, para conseguir a equação, o valor da equação. Ah, não. Se você pegar no Excel, não, você pode, pelo Sysvar ela sai, tá? Na verdade, essa equação aí é porque é o seguinte, lembra lá acho que tem até o exemplo na lista, acho que foi algo desse tipo. Quando você faz no Sysvar, o que acontece? Ele te dá a análise de variância e ele te dá os valores lá, só que ele, no caso do Sysvar, ele não chama de beta, ele chama de beta B0, B1, B2, B3 e por aí vai. Aqueles valores lá que são os valores do beta 0, do beta 1, do beta 2, do beta 3 e assim por diante. Tá? Então, isso aí eu obtive do Sysvar. Mas no Excel, eu também consigo obter essa equação estimada, tá certo? Só que do Excel, você vai ter que fazer pelas médias, eu até fiz um vídeo sobre isso. Aí você dá um clique lá na questão da dispersão, curvas suavizadas, clica em cima dos pontos, aí você vai pedir, acho que é equação, reta de tendência, ou curva de tendência, não sei, e aí você fala polinomial do grau 2. Aí ele vai dar o valor lá do R2 para você e vai dar também o valor do beta 0, do beta 1, ou seja, vai te dar a equação lá da reta. No caso, a equação aí da curva, né? Tá bom? Entendi, obrigada. Ô, pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês queriam, alguma questão, alguma coisa que vocês queriam perguntar aí, alguma coisa que não tenha ficado clara aí? Tranquilo? Ô, pessoal, então,
Só para a gente encerrar, eu vou dar uma passada. Isso, linha em tendência. Obrigado, Sandy. Isso mesmo, linha em tendência lá. Aí solta essa curva aí, tá bom? Então tá lá, bonitinho, a gente tem lá no Excel. Lembrando que eu, na verdade, não queria ficar usando vários softwares, não. Por um lado é bom, o outro lado é ruim, porque é interessante aprender um, né? Mas é sempre bom aprender outros softwares, né? Mas eu aconselho você, eu estou usando o Excel, porque o Excel acho que a maioria tem, ou conhece, enfim, o Excel não é difícil de mexer, não é difícil de trabalhar, não, tá? Mas eu estou usando o Excel porque o Sysvar, ele não faz o gráfico. Se o Sysvar fizesse o gráfico, aí nem ia precisar da gente utilizar o Excel, tá? Bom, pessoal, agora eu vou falar aqui bem rápido, né? Vou tentar ser mais sucinto para a gente não estender muito. Vou falar aqui sobre a questão do fatorial, tá? Eu não vou detalhar muito, não, até porque eu vou falar mais do fatorial num próximo encontro e vou ter mais vídeo também sobre o fatorial, tá? Mas eu acho que com o que eu passei lá já dá para vocês terem uma noção bem interessante do fatorial, do material que eu passei. E se já tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? O fatorial, né, que a gente vai, no caso que a gente vai falar aqui agora, que inclusive é o mesmo material do vídeo, né, que eu passei lá para vocês. O fatorial, experimentos fatoriais. Então, eu estou dividindo. A primeira parte é o caso da interação não significativa, tá? Aí, o fatorial, gente, na verdade, é quando a gente estuda combinação, fatores, mais de um fator. Por exemplo, às vezes, para você é interessante no laboratório, você estava avaliando a questão da temperatura. Mas, às vezes, você avaliar não só a temperatura, mas, por exemplo, a pressão, né, junto com a temperatura, é interessante também. Então, você pode fazer um experimento que você estuda essas duas coisas ao mesmo tempo, ou mais, né? Então, isso que é o fatorial. No caso, a gente então tem os experimentos fatoriais, eles vão estudar simultaneamente dois ou mais fatores, sendo que cada um deles com dois ou mais níveis, tá? E aí, nesse caso, a gente vai falar que o fatorial, ele é um tipo de esquema experimental, tá, gente? O fatorial, ele não é um delineamento. Então, é importante dizer isso, que o fatorial, ele não é um delineamento. Às vezes a gente fala assim, delineamento fatorial. Isso é errado de falar, porque o esquema, na verdade, ele é um esquema experimental. Então, ele é um tipo de esquema, ou seja, uma das maneiras que a gente tem de organizar os tratamentos e não um tipo de delineamento, que representa a maneira pela qual os tratamentos são distribuídos às unidades experimentais. Tá certo? Aí, no caso do fatorial, ele permite, então, estudar os efeitos principais e o efeito de interação entre os fatores, né? Por outro lado, ele requer um maior número de unidades experimentais em relação aos tratamentos. Então, aí entra uma questão, assim, bem complicada. Porque, por exemplo, imagina que num experimento você está estudando, às vezes, a produtividade sei lá, de um cultivar, aí você tem 4 tipos diferentes de cultivar. Cultivar A, B, C e D. E você está estudando 3 tipos de adubação, por exemplo, né? Adubação ou doses, o que seja. Então, tem adubação 1, 2 e 3. E aí, você, ao invés de fazer um experimento e estudar só os tipos de cultivares, ou fazer um experimento e estudar só os tipos de adubações aí, você pode fazer um experimento que você junta num único experimento os 4 cultivares com os 3 tipos de adubação. E aí a gente tem que os efeitos, né, dos cultivares, a gente chama de efeito principal, bem como os efeitos das adubações, a gente também chama de efeito principal. E aí o efeito combinado, ou a combinação da adubação com com os cultivares com adubação, a gente fala que é o efeito combinado ou simultâneo, chamado de interação.
Então, o pessoal gosta de estudar o fatorial por causa disso, porque você, além de estudar os efeitos individuais, ou os principais, você estuda também o efeito combinado, ou efeito da interação. Então, muitas vezes é interessante para o pesquisador detectar que a interação que ele está estudando, que ela é significativa, tá? Então, é interessante ele fazer algo desse tipo aí, tá bom? Aí, pessoal, nós temos que, nesse caso, a notação, né, a gente tem o fator cultivar, ele divide em 4 níveis. Então, o cultivar A, o cultivar B, o cultivar C, o cultivar D. E a adubação, ele tem 3 tipos de adubações, né? Que são os níveis de adubação. Adubação 1, adubação 2 e adubação 3. Tá certo? E aí, gente, o que nós temos? Que a combinação dos níveis dos fatores que vão nos fornecer os tratamentos propriamente dito. Como assim? Eu tenho, por exemplo, o fator A combinado com o fator 1, né? O nível, né? No caso do fator A, do fator cultivar, que é o A, combinado com o nível 1 da adubação, dá o A1. O A1 é um tratamento, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou combinar os níveis dos fatores entre si. Esses níveis, essa combinação dos níveis dos fatores, que são os tratamentos propriamente dito, tá bom? Então, se você tem 4 níveis do fator cultivar e você tem 3 níveis do fator dose ou adubação, enfim, você vai ter então um fatorial que a gente fala 4 por 3, né? Que é 4x 3, 4 por 3, ou 3 por 4, a questão da ordem é irrelevante, tá? E aí, nesse caso, você vai ter 4 vezes 3, 12, você vai ter 12 tratamentos. Então, o fatorial, por um lado, ele é muito vantajoso, porque ele permite que você estude de forma simultânea, conjunta, 2 ou mais tratamentos, mais fatores, né? Isso é interessante. Mas, por outro lado, ele acaba sendo algo, não vou falar desvantajoso, mas acaba sendo algo não muito legal, porque você vai ter muitos tratamentos. Então, se você tiver um fatorial aí, 3, igual a gente falou, 4 por 3, você tem 12 tratamentos. Agora, se você tiver um fatorial, por exemplo, 4 por 4, você já tem 16 tratamentos. E aí você ainda tem as repetições. Então, consequentemente, você vai ter que ter muitas parcelas experimentais, você vai ter que ter muito material experimental, uma área experimental muito grande, e muitas vezes isso não permite o espaço, enfim, você não consegue fazer isso. Então, por conta disso, pessoal, na indústria fala-se muito em fatorial fracionário. A gente não vai estudar aqui no curso isso, tá? Mas tem o fatorial fracionário. Aí, nesse fatorial fracionário, tem alguns esquemas que são utilizados aí para tentar resolver essa questão, tá bom? Bom, aí, nos experimentos fatoriais, então, eles podem ser... Aí, a gente tem o efeito principal, o efeito de interação, e aí, aqui eu estou trazendo um gráfico chamado gráfico de interação, pessoal, e nesse gráfico, a gente tem, por exemplo, o fator A, né, que ele divide em 3 níveis, A1, A2 e A3, e o fator B, que ele divide em 2 níveis, B1 e B2. Tanto para o primeiro caso quanto para o segundo caso, o que acontece? Você variar, né, o B1 e o B2 ao longo de A1, A2 e A3, aqui nesse caso, tá vendo que são quase retas paralelas, você não tem uma mudança muito razoável, muito significativa. Para ver no comportamento, ele praticamente se mantém o mesmo, né, do B1 e do B2, bem como a direita aqui, B1 e B2. Agora, olha para o terceiro caso aqui, né? Quando você varia o B1 em A1, A2 e A3, uma hora ele sobe, outra hora ele estabiliza, depois o outro, de A1 para A2, ele meio que fica constante, depois ele sobe, ou então as retas se cruzam. Então, esses são casos onde a interação ela é significativa. E no primeiro caso, onde a interação é não significativa, tá? E aí, quando a interação... Aí a gente tem 2 casos para ser analisados. Quando a interação ela é significativa, a gente faz um estudo chamado de desdobramento da interação. Ou seja, estudar os níveis de um fator dentro do outro, né, e ver esse comportamento, o que acontece. Agora, quando a interação ela é não significativa, você avalia os níveis individuais ou separadamente dos fatores em estudo, tá? Então, é isso que a gente faz no caso do fatorial. Aí tem tabulação dos dados, né?
Nessa questão de tabulação dos dados, é muito, muito importante, muito interessante, às vezes a gente faz um quadro que é chamado de quadro auxiliar. Nesse quadro auxiliar, a gente coloca um determinado fator aqui na vertical, né, e o outro lá na horizontal. E aí a gente tem, por exemplo, o A1, B1. Esse Y1 ponto significa que você somou todas as observações que constituem o A1, B1. Ou depois, A1, B2, é a mesma coisa, você somou todas as observações dos tratamentos, né, que são formados de A1, B2, e assim por diante. Por que eu faço isso aqui, esse quadro auxiliar? Porque ele permite que eu encontre a soma de quadrados do fator a soma de quadrados do fator B, a soma de quadrados de tratamento, e também a soma de quadrados da interação. Lembrando que se eu tiver um bloco, ainda tem a soma de quadrados de bloco, né? E se eu tiver... Aí eu também consigo encontrar a soma de quadrado total, e aí eu faço, então, a minha análise de variância, tá bom? O modelo estatístico, né? Cada observação é dada por meio desse modelo. O que significa isso? Que cada valor observado, né, é em função de uma constante geral μ, mais um tal i, né? Esse tal i, que é o efeito do IES no nível do fator A, o beta J, o efeito do nível do outro fator, o tal beta, isso aqui, gente, é o que a gente chama de efeito da interação, é a contribuição à resposta conjunta do efeito 1, do efeito do fator A com o fator B. Esse epsilon e jk aqui é a nossa variável aleatória, nossa componente aleatória aí, tá bom? Aí depois a gente vai para a análise de variância, e na análise de variância que a gente faz para o caso do fatorial, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que a gente verifica na análise de variância é a questão da interação, se ela é significativa ou não. E aí eu tenho, então, na minha análise de variância, a hipótese H0 é que os fatores A e B atuam independentemente sobre a variável resposta em estudo. Ou seja, a interação aí é não significativa. Contra a hipótese alternativa de que os fatores A e B, né, não atuam independente sobre a variável resposta. Ou seja, a interação é significativa. Tá? Quando eu rejeito H0, eu digo que a minha interação ela é significativa. Ou seja, os fatores atuam de forma conjunta, de forma simultânea sobre a variável resposta em estudo. Então, aí tem dois casos. Se a gente não rejeita H0, aí os fatores atuam de forma independente. Aí você olha lá o fator A e o fator B de forma separada. E quando a interação é significativa, daí o que acontece? Você rejeita H0. E aí, se essa interação sendo significativa, você tem que partir para um segundo estudo, que é o chamado de desdobramento da interação. Essa questão do desdobramento da interação que eu vou fazer no próximo réu que a gente vai trabalhar, tá bom? A gente vai trabalhar muito com a questão do desdobramento aí da interação, tudo bem? Então, olha lá, quando não rejeitamos a hipótese nula, temos que os fatores A e B atuam de forma independente. Daí, devemos testá-los separadamente, né? Aí eu tenho a análise de variância, né? Na minha análise de variância, eu tenho lá que a questão dos tratamentos. O tratamento nem precisa colocar aqui, tá, gente? Ele está entre parênteses, significa que ele vai ser desdobrado, ou que a variabilidade dele, parte vai para o fator A, parte vai para o fator B, e parte disso aqui vai para a interação. Então, esse AXB, ou isso aqui, é o que a gente chama de interação, tá bom? Então, isso aqui é o efeito da interação. Aí, a primeira coisa que a gente avalia é a questão da significância da interação. Então, a soma de quadrados da interação, dividido aqui o quadrado médio, né, no caso, a soma de quadrados da interação, dividido pelo respectivo grau de verdade, o F calculado aqui para a interação. Se a interação for significativa, fazemos o estudo do desdobramento dessa interação. Interação é não significativa, avaliamos individualmente os fatores A e B. Né? A gente analisa os dois aí de forma separada, tá bom? Aqui é o caso da análise de variância, quando a gente tem bloco, né? Só aumenta mais uma aqui, que no caso é o bloco, onde eu tenho aqui o K, denotando o número de blocos. Para a gente encerrar aqui, então, eu tenho um exemplo. Nesse exemplo, eu trago lá para um experimento montado no delineamento em blocos casualizados, e que se pretendia verificar o efeito dos fatores tipo de vasilhame e tipo de fonte nutritiva no crescimento de colônias
bacterianas em laboratório, foram obtidos os seguintes resultados após o término da realização do experimento. Então, totais de tratamento para o número de colônias bacterianas, né? Aí eu tenho, então veja bem, gente, eu tenho um fatorial aí, onde o fator A meu é o vasilhame, é o tipo de vasilhame. Ele se divide em 2 níveis. Quais são os níveis? O tubo de ensaio e a placa Petri. Então, a gente tem 2 níveis aí para o fator vasilhame. Fonte nutritiva. Nós temos 3 tipos de fonte nutritiva. E ele se divide em 3 níveis. Então, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Então, nesse caso, a gente tem um fatorial 2 por 3, ou 3 por 2, tanto faz. Então, 2 por 3, ou 3 por 2, então 2 vezes 3 dá 6. Portanto, nós temos 6 tratamentos aí, tá certo? 6 tratamentos, e quantas repetições? Aí ele deu aqui, completar a nova aqui, né? Ele me deu lá os blocos, são 4 aqui, o grau de liberdade de bloco. Consequentemente, eu tenho 5 blocos, ok? Se eu tenho 5 blocos e 6 tratamentos, 5 vezes 6, 30. Eu tenho 30 observações, tá certo? 30 valores observados aí. Aí agora, então, basta eu completar minha tabela lá, minha análise de variância, ok? E aí ele fala lá, com base nos resultados fornecidos acima, pede-se a um nível de 5% de probabilidade. Os fatores fonte nutritiva e vasilhame atuam independentemente no número de colônias bacterianas? Então, aqui, gente, eu já estou trazendo o quadro aqui da análise de variância já meio completo. E aí eu tenho vasilhame, eu tenho 2 tipos de vasilhame, então o grau de liberdade dele vai ser o número de níveis desse fator menos 1. Eu tenho 2, 2 menos 1, 1. Fonte nutritiva, eu tenho 3 níveis, eu tenho 3 tipos de fonte nutritiva, então vai ser 3 menos 1, 2. O grau de liberdade da interação, gente, é o produto dos graus de liberdade individual, de vasilhame e fonte nutritiva, ou seja, 1 vezes 2 dá 2, tá certo? Perceba se você somar aqui, ó, 1 mais 2 dá 5. 5 é o grau de liberdade de tratamento. Porque, olha lá, o tratamento ele tinha 6, são 6 tratamentos, então 6 menos 1, 5, tá bom? Então bateu, tá certinho aqui. Eu nem coloquei aqui o valor do tratamento, né? Coloquei aqui, aí depois o bloco, certo? Na questão do bloco aqui, a gente tem 4 graus de liberdade, conforme já foi colocado. O resíduo, se quiser, a gente pula. E o total, a gente tem 30 menos 1, 29. 29 graus de liberdade para o total. O 20, eu posso fazer por diferença, né? 29 menos os outros valores, a gente encontra, então, 20. 20 graus de liberdade para o resíduo. Aí eu venho fazer a soma de quadrados. Lembre-se lá que foi dado para mim o valor do quadrado médio do bloco e do quadrado médio do resíduo. Então, lembrando, só eu fazer a soma de quadrado, então vai ser o produto, né? Do quadrado médio pelo grau de liberdade. Então, eu tenho aqui 6,88, 41. Ok. Já está bem encaminhada essa minha análise de variância aí. Próximo passo, gente, é eu encontrar a soma de quadrados de tratamento. Como é que eu faço para encontrar a soma de quadrado de tratamento? Volta lá naquele conjunto de valores. Olha aqui, ó. O 25, esse 25 aqui, o que ele significa? É o tratamento que é composto da combinação de tubo de ensaio com a fonte nutritiva, nitrogênio. Depois, 20, esse N aqui no caso valendo 20, é a combinação da placa de Petri com o nível, com a fonte nutritiva, que nesse caso vale, com a fonte nutritiva nitrogênio. A soma que nesse caso vale 20. Perceba que 25, 20, 30 e assim por diante, são os valores dos totais de tratamento. Aí você vai perguntar, mas por que são os totais de tratamento? Porque, veja bem, tubo de ensaio combinado com nitrogênio, dá 25 ali, significa que eu somei 5 valores para encontrar o 25. Como assim? Por que 5? Porque, veja bem, eu tenho 5 repetições, né? Então, significa que eu somei 5 valores que me deram esse valor total aqui, que vale 25. A mesma coisa do 30, eu somei 5 observações que me deram resultado de 30. 10 significa que eu somei os outros 5, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ó, você vai ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, são os totais de tratamento, os 6 tratamentos que eu tenho aqui. Então, como é que é a soma de quadrado de tratamento? Que a gente já sabe fazer. Os totais de tratamento ao quadrado, somo todos eles, divido pelo
número de repetições, nesse caso é 5, subtrai pelo total geral, a soma de tudo, que é 140, ao quadrado dividido por 30, né, que é o número total de observações que eu tenho. Daí encontro, então, a soma de quadrado de tratamento. Aí você vai falar, mas por que você encontrou a soma de quadrado de tratamento? Eu preciso encontrar a soma de quadrado de tratamento, porque para eu encontrar a soma de quadrados da interação. Aí depois, o próximo, soma de quadrados lá do vasilhame, como é que eu vou fazer? Aí, gente, é a mesma lógica. Agora eu vou pegar os totais dos vasilhames. Olha que o vasilhame, ele está aqui na linha, né? Olha lá. 25 mais 30 mais 10 dá quanto? Dá 65. Então, esse 65 é o total dos vasilhames. Perceba que aqui eu somei 5 observações. Somei 5 aqui, somei 5 aqui. No total, eu somei 15 observações que, por sua vez, me deram um retorno de 65. Mesma coisa, esse 75 aqui é o total do vasilhame para a placa de Petri. Bem como para as fontes nutritivas. Aqui, ó, 45 significa que eu somei 25 mais 20 dá 45. Eu somei aqui 5 observações mais 5 observações, 10. Então, eu somei 10 observações que me retornaram o valor de 45. Mesma coisa aqui do 45, mesma coisa aqui do 50. A soma de tudo deu 140. Então, como é que é a soma de quadrado do vasilhame? É o total do vasilhame referente ao vasilhame lá, mas o total lá para a placa de Petri, dividido pelo o número dividido por 15. Por que dividido por 15? Porque para eu chegar no valor 65, eu somei 15 observações. Para eu chegar no valor 75, eu somei as outras 15 observações. Isso aqui menos aquele C, né, que é a correção que a gente já falou, que é o total geral dividido por 30, total geral quadrado dividido por 30. Faça isso aqui, dá 3,3333, tá bom? Depois aqui, soma de quadrados lá da fonte nutritiva, os totais das fontes nutritivas ao quadrado, a soma delas, né? 45 ao quadrado mais 45 ao quadrado mais 50 ao quadrado dividido por 10. Por que dividido por 10? Porque para eu chegar nesse total de 45, eu somei 10 observações, né? Então, isso aqui menos a mesma coisa lá, o C. Então, eu encontro esse valor, 1,66. E depois, a soma de quadrados da interação, gente, eu vou encontrar como sendo a soma de quadrados de tratamento menos a soma de quadrados lá. Aqui, gente, tem um errinho aqui, que eu achei agora, que eu tinha arrumado, esqueci de colocar aqui, ó. Menos a soma de quadrados do vasilhame, que é 3,33, menos 1,66. Aqui tá errado, né? 12 não, aqui é 3,3333. Aí, fazendo essa conta, a gente encontra esse valor aqui de 111,6667, tá? Aí, agora, a gente monta lá o nosso quadro, né? Nossa tabela da análise de variância. Então, eu tenho lá já os graus de liberdade, conforme a gente já viu, coloco as somas de quadrado, ok, aqui. Quadrado médio, né, esse valor aqui dividido por 1, tá vendo, tá errado aqui, porque eu arrumei depois, mas não corrigi aqui, né, mas aqui é 3,33 também. Esse valor aqui dividido por 2, aqui, ok. Esse valor aqui dividido por 2, ok. Aí eu tenho também o quadrado médio de bloco do resíduo, ok. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar o F calculado para a interação. O F calculado para a interação, como é que eu faço? Eu pego o quadrado médio da interação, dividido pelo quadrado médio do resíduo, ou seja, 55,8335, dividido por 2,05. Dividindo isso, eu encontro o valor de 27,23. O nosso valor aqui tabelado, ele para 2 graus de liberdade no numerador e 20 no denominador, ele vale 3,49. Como o valor calculado, né, é superior ao valor tabelado, rejeitamos a hipótese nula, tá certo? Rejeitamos aí a hipótese nula, e daí a gente conclui, então, concluímos que os fatores atuam de forma dependente, tá certo? Assim, podemos dizer que a interação é significativa e devemos proceder ao desdobramento da mesma se quisermos estudar os efeitos dos vasilhames combinados com os efeitos das fontes nutritivas. Só que aqui a gente não vai fazer nós não vamos fazer essa questão do desdobramento aqui não, tá? Isso aí vai ficar para o próximo réu nosso.
E aí, gente, tem um último, um outro exemplo aqui, e esse exemplo aqui eu fiz no Sysvar, tá? Então, eu peço que vocês façam esse exemplo aqui no Sysvar, pausem o vídeo lá, né, pega os dados lá, faz esse exemplo no Sysvar, e daí verifique se a interação aí vai ser significativa ou não. Esse exemplo do Sysvar eu já fiz no vídeo que eu gravei lá para vocês, tá bom? Eu já fiz esse vídeo lá, eu já gravei esse vídeo lá, falando sobre, fazendo no Sysvar, tudo bem? Mostrando lá como é que faz o fatorial no Sysvar. Bom, pessoal, foi isso, né, que eu queria apresentar para vocês. Agora eu estou aberto aqui para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem. Estou à disposição aqui, tá bom? Lembrando que essa parte do fatorial eu utilizei o Sysvar, tá bom? E aí o importante, a primeira coisa que você deve fazer é olhar a questão da interação. Se a interação é significativa, a gente faz o desdobramento da interação, conforme a gente vai ver no próximo réu. Se a interação ela é não significativa, aí a gente avalia de forma individual, né, os fatores lá que constituem. O que é avaliar de forma individual? Por exemplo, o vasilhame. Se for significativo o vasilhame, aí a gente verifica qual é o melhor vasilhame, né? E a mesma coisa para o caso da fonte nutritiva. Se a fonte nutritiva for significativa, a gente verifica qual das 3 fontes nutritivas, por exemplo, possui o maior resultado lá, por exemplo. Quais são iguais ou diferentes lá entre si. Tá bom? Então é isso, gente. Eu estou disponível agora aqui para qualquer dúvida, qualquer questão que vocês quiserem fazer. Podem escrever aqui no chat, tá? Ou se quiser, abre o microfone aí e me pergunta, tudo bem? Eu vou colocar esse vídeo gravado aqui, terminando, eu vou colocar lá no YouTube, disponibilizar para vocês, tá? E lembrando, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem e devem me mandar lá no campus virtual, lá no fórum de dúvidas, né? Ou se quiser, vocês podem mandar e-mail também, aí eu estou respondendo. Vou tirar essas dúvidas aí de vocês, tá bom? Ô, professor, Sim. Esse próximo questionário vai funcionar da mesma forma do último? O questionário, da mesma forma do último, você fala em que sentido? O mesmo tipo de as perguntas? Do tipo 10 questões, a quantidade de tempo. Isso, então, foi pedido para aumentar um pouco o tempo. Eu acho que eu tinha colocado 3 horas. Eu vou colocar mais um pouquinho de tempo nesse, tá? Porque aí é bom porque aí às vezes você precisa resolver alguma questão, ou você faz com mais calma. Certo, Tá? mas tentativa você vai deixar uma ou vai colocar mais outra? Não, eu estou deixando uma só. É porque eu tive alguns problemas aí, e aí eu estou preferindo deixar uma só. Se por alguma eventualidade acontecer algum problema, alguma coisa, eu peço para entrar em contato comigo, mas eu estou deixando uma única vez. Então, aquela questão, se você só deve abrir o questionário se você vai fazê-lo, tá? Não é para você abrir o questionário, olhar e depois fechar, não. Tá bom? Então, reserve um tempo lá específico para você fazer esse questionário aí. Antes eu colocava mais tentativa, mas enfim, eu tive algumas questões aí, alguns problemas, aí eu estou colocando uma única vez mesmo. Tá bom? Tudo bem, gente? Mais alguma coisa? Tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço aí a disponibilidade de vocês, né? Estou à disposição aqui para responder qualquer pergunta, depois vocês mandem, pode mandar lá para o fórum de dúvidas, mandem lá por e-mail, o que vocês acharem mais fácil, tá? E na segunda-feira, então, a gente faz nossa próxima atividade, nosso próximo questionário, tá bom? Ok? Gente, então, uma boa tarde para todos vocês aí, um bom final de semana, tá bom? Fiquem bem aí, até o próximo encontro que a gente tiver. Tchau.